levanta-te e anda. A frase não é levanta-te e senta mais um pouquinho, levanta-te e deita e resmunga, é levanta-te e anda. O Machado de Assis dizia que nem sempre recuar é fugir. Muitas vezes recuar é ser capaz de dar um passo estratégico e mesmo que eu deseje, por exemplo, agora, um passo diferenciado no emprego, que eu quero ir para outro emprego ou para um melhor emprego, ou dentro do meu emprego eu ter uma elevação, eu preciso entender que o contexto nesse momento não é necessariamente positivo para essa condição. Né? É necessário que a gente lembre, né, que Paulinho da Viola um dia cantou um conselho maravilhoso. Né? Faça como o velho marinheiro que em meu nevoeiro leva o barco devagar. Levar o barco devagar não é ficar parado, mas é saber que é necessário no nevoeiro, na ausência de clareza do que pode vir a ser, tomar cautelas. Por isso, não é covardia, nem ausência de motivo ser capaz de retardar um pouco aquilo que mais adiante vai se pegar como impulso. Há outras pessoas que, de fato, face à situação que vivem, elas se paralisam. Mas essa é uma expressão de covardia em relação à ação a ser feita. Por isso, para aquele ou aquela que aguarda mais um pouco para que haja uma melhoria do cenário, a ideia central é que ela está estrategicamente se preparando para uma circunstância mais propícia. Para aquele ou aquela que fica paralisado ou aterrorizada face à situação, ela não dará esse passo. E isso significa que haverá um agravamento da condição que tem. Na vida é melhor algumas coisas que você comece cedo antes que seja tarde. Essa é uma delas. E é a possibilidade de você também ser inteligente no movimento que faz. Isso vale para o esporte, para o debate, para o casamento, para a convivência. Você às vezes recua um pouco ou até, né, suspende por um tempo aquilo que seria a iniciativa mais densa, de modo a que se obtenha ou fôlego ou maior nitidez da rota. A sorte pode ser traduzida de vários modos. Essa expressão é uma expressão dos antigos, dos latinos. A sorte segue a coragem, significa que muitas vezes se diz, mas olha como essa pessoa tem sorte, hein? Tudo dando errado e para ela dar certo, as coisas acontecem. Não, o que ela faz é preparar a coragem de maneira que, encontrando a ocasião, a circunstância, possa aproveitá-la. Quem é caipira como eu, que é de Londrina, lembra que a gente costuma dizer que o cavalo não passa arriado duas vezes. Mas essa frase, que significa preste atenção nas ocasiões que estão à tua volta, ela precisa ser adendada. Não basta o cavalo passar arriado para que eu o monte. Eu preciso saber montar. Eu preciso estar preparado para permanecer em cima dele. Eu preciso ter habilidade para conduzi-lo. Eu preciso, inclusive, prestar atenção para saber se é de fato um cavalo, né, que está passando arriado. Isto é, eu tenho que ter noção da circunstância e da ação. Aí sim, o cavalo passa arriado, é a ocasião, a chance, a oportunidade. A sorte segue a coragem, significa que a virtude mais decisiva para que alguém tenha iniciativa, né, que seja proativa, tenha capacidade de empreender, de ser protagonista, é coragem. E coragem não é ausência de medo. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo. Gente que diz que não tem medo não é corajosa, ela é inconsequente. O medo é um estado de alerta. Não se confunda medo com pânico. Pânico é a ação paralisada. Medo é a ação em estado de alerta. Nesse sentido, a coragem não é a mera iniciativa intempestiva. Vamos que vamos. Primeiro a gente enlouquece, depois vê como é que fica. Ao contrário, a coragem é a competência preparada. É preciso ter uma coragem competente. Do contrário, ela é desatino, ela é desvario e ela está, sem dúvida, efeitos danosos. A gente dribla o medo com coragem. É claro que eu terei mais coragem para driblar o meu medo quanto mais eu estiver preparado para enfrentá-lo. Por exemplo, o medo é positivo. Eu criei meus filhos, os 3, e também meus netos, hoje ajudo a fazê-los com os 4, né, de maneira que eles tenham medo de atravessar a rua e serem atropelados, mas que eles atravessem. Que eles prestem atenção, mas que eles não deixem de atravessar. Que eles sejam capazes de temer o rio, temer o mar, temer a água da piscina, ter medo de se afogar, mas não deixar de fazê-lo. E a maneira de enfrentar o medo de se afogar é aprender a nadar direito.
Isto é, criar as condições para que o medo seja colocado sob controle. Isso vale para o uso de uma faca, para dar uma aula, né, para cuidar de alguém. Eu, quando submetido a alguma cirurgia, eu desejo sempre que o cirurgião tenha medo que eu morra, certo? Eu não quero que ele tenha pânico, porque se ele tiver pânico, ele não saberá o que fazer numa intercorrência. Mas eu quero que ele tenha medo, né, de maneira que ele se prepare. Como é que ele enfrenta o medo, né, de fazer uma cirurgia em alguém? Se preparando para fazê-la. Por isso, não é uma questão de sorte. A sorte vai atrás da coragem. A primeira coisa é que motivação é uma coisa do indivíduo. Por exemplo, não é possível motivar alguém. Você consegue estimular, mas motivar não. Como a gente sempre diz, a motivação é uma porta que abre de dentro para fora. Motivação é aquilo que impulsiona alguém a algo fazer. É aquilo que anima a fazer algo. E nós, nos 4 anos mais recentes, estamos vivendo um desânimo, uma perda dessa alma. Mas nos tempos anteriores, não. Haja vista que o Brasil de 2008, 2010 viveu uma euforia muito forte, inclusive porque sobreviveu, de uma certa maneira, àquela turbulência da economia internacional que depois nos atingiu. Mas esse momento de desanimação, ele só pode ser enfrentado com a clareza daquilo que nossos avós diziam, de que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Uma pessoa que se desanima em relação a algo que está no dia a dia dela, é porque ela está muito aprisionada dentro do momento. É claro que o momento importa, aliás, nós vivemos no momento, mas aquilo que será nosso momento futuro, ele precisa ser olhado também como sendo um tempo de chegada, ele virá também. Por isso, a maneira de enfrentar essa forma de desalento, de desânimo, até de pessimismo, é ter clareza de que ele é passageiro, mas que ele não passará por si mesmo. Ele não depende só de circunstâncias que são exteriores a mim. Depende da minha iniciativa, do meu protagonismo, da minha capacidade de ir à busca. Às vezes me perguntam, quando se fala do nosso país, o que você espera do Brasil? Eu digo nada, porque eu não gosto de esperar, eu gosto de ir buscar. Eu gosto de ir atrás. A noção de esperar dá a sensação de que eu sento e aguardo. E isso não é bom. Por isso, o primeiro e mais decisivo passo é saber que aquilo que é não era, aquilo que é não será. Para que aquilo que é não seja, isto é, não seja ruim, não seja malévolo, é necessário que eu dê o passo para que isso não aconteça. Daí a iniciativa. Usando uma clássica frase bíblica antiga, levanta-te e anda. A frase não é levanta-te e senta mais um pouquinho, levanta-te e deita e resmunga, é levanta-te e anda.